Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Encontro com Medrado, a live semanal que acontece aqui no meu Instagram às 8 horas da noite, todas as terças-feiras, e onde nós tiramos todas as dúvidas que você tem sobre nutrição, sobre a construção de hábitos mais saudáveis, a construção de uma rotina mais saudável, e dessa forma que você consiga ter uma alimentação saudável de forma descomplicada, tá? E hoje eu vou falar sobre esse tema muito interessante, também uma dúvida muito frequente dentro de consultório, dentro do atendimento, que é se a pessoa precisa ficar horas a fio dentro da academia para conseguir o corpo dos sonhos, né? Então essas pessoas que hoje em dia olham a academia muitas das vezes ou como um lugar de muito prazer, né? Um lugar que você quer ficar ali durante muito tempo, ou na grande maioria das vezes, como eu costumo perceber, um lugar onde a pessoa não queria estar ali, né? A pessoa tem uma repulsa muito grande por estar dentro da academia, seja por causa da zoada, seja por causa do exercício físico, seja por N fatores, né? E nós viemos aqui hoje falar sobre essa temática, né? Então eu vou conversar com vocês hoje sobre o que é essa musculação, o que é a academia, qual é o propósito disso, como é que as pessoas mais erram em relação à academia, né? Então será que você precisa ficar quanto tempo dentro da academia, né? 30 minutos, 60 minutos, 2 horas, 3 horas? Será que você tem que ir na academia 2 vezes no seu dia? Será que você tem que treinar todos os dias na semana? Então tudo isso a gente vai conversar aqui hoje nessa live para que a gente possa esclarecer todas as temáticas e descobrir, claro, né? Como é que você consegue ter o corpo dos seus sonhos sem precisar viver dentro de uma academia. Então essa é a grande questão que nós iremos abordar aqui hoje. Então vamos lá. Antes de mais nada, é interessante a gente entender o que é a musculação, né? O que é a academia, para que serve a academia. Eu percebo que muitas das vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é a academia, do que é a musculação. Nós temos hoje em dia um grande contraste que é o seguinte. Primeiramente, a pessoa que não treina nada, não treina nenhum tipo de modalidade esportiva, não faz nenhum tipo de exercício físico, a musculação acaba sendo a principal porta de entrada, a primeira porta de entrada dentro de uma modalidade esportiva para você adulto, né? Porque você mais jovem, você com certeza praticou algum tipo de exercício físico, como a natação, como futebol, como futsal, basquete, vôlei, handebol, por aí vai. Então você praticou outras modalidades esportivas, mas você agora adulto, né? Você normalmente vê as pessoas indo para onde? Para a academia, né? E aí a musculação, ela tem um principal fator que é executar aquele treinamento de força. Então quando nós estamos na academia, nós não estamos ali basicamente aprendendo uma técnica de artes marciais, né? A gente não está nesse sentido, a gente está ali buscando aumentar a nossa força muscular. E esse é o principal objetivo da musculação, aumentar a sua força muscular. E aí você que me observa aqui vai pensar logo assim, pô Gabriel, mas eu sei, massa, eu já ouvi falar aí dos benefícios da musculação, eu vou falar mais à frente também quais são esses benefícios, e alguns deles provavelmente você nem considerou ainda, ou ainda nem sabe que existe esse tipo de benefício, que a gente vai falar aqui hoje na live, tá? Mas, antes disso tudo, né, a pessoa sempre olha a academia, né, como um ambiente ruim, como um ambiente, na verdade, que serve para malhados, né? Então a pessoa olha a academia e vê logo que é um ambiente de pessoas que são extremamente fortes, né? Um ambiente no qual as pessoas ali são sempre malhadas, abdômen definido, coxa grandona, um braço enorme, glúteo avantajado, então é uma pessoa super bem treinada. Este é o ambiente dessas pessoas, é a academia. E você, mero mortal, né? Cidadão comum, né? O que é que você pensa? Pô, isso não é pra mim, né? Esse lugar aqui que é a academia tem vários malhados, várias malhadas, né? Vários novinhos aqui dentro dessa academia. Esse lugar não é pra mim. E essa é a primeira ideia errada que as pessoas têm da academia, tá? A academia, né? O ginásio de musculação, ele é um ambiente para aquelas pessoas que buscam evoluir, para as pessoas que buscam um progresso, tá? Então, independentemente da fase de vida que você esteja, seja um jovem, seja adulto, seja um idoso, a academia em si, ela está ali para poder aumentar a sua capacidade de força, né? Para você que busca ali evoluir, para que você que busca ali ganhar mais massa muscular, este é um ambiente feito para você, tá? Então é um ambiente onde as pessoas ali se põem à prova. O que quer dizer se põe à prova? As pessoas que estão ali treinando, elas estão todos os dias ali buscando a melhora de algum grupamento muscular. Então hoje, por exemplo, é uma terça-feira, num dia mundial, hoje em dia de costas e bíceps.
Então, as pessoas que estão lá hoje na academia, estão treinando costas e bíceps, estão buscando aumentar a capacidade de força delas em costas e bíceps, nas musculaturas que compõem as costas e obviamente que é o bíceps, tá? Então é para isso que serve a academia, é para essas pessoas. Então, independente se você seja homem ou mulher, se você é magrinho, se você é gordinho, a academia é para você. E essa é a principal mentalidade que as pessoas têm da academia, que todo mundo que está na academia tem que ter um corpo super sarado. E não tem que ter, né? Imagine só você, quando você chega numa aula de natação, você exige que todo mundo ali seja um super nadador, um cara que nada muito bem, um tempo muito rápido? Não. Você sabe que existirão pessoas ali na natação, né, na piscina, que tem um nado mais ou menos, e as pessoas que têm um nado bem profissional, que nadam muito bem, né, que estão lá deslizando na água, né? Assim como quando você, por exemplo, está numa aula de dança, você vê que tem gente que parece que não tem nem osso, a pessoa tem uma desenvoltura muito boa, e gente que está ali, né, a música já avançou e a pessoa está no primeiro passo e está ali meio que toda assim e tal, mas está ali testando, está ali se provando, está ali treinando para evoluir. Então a academia também é para isso, é para as pessoas que estão buscando a evolução. Então quando a gente olha a natação é muito fácil, a gente sabe que são nadadores ali, né? Então estão ali treinando. Quando você olha uma arte marcial, por exemplo, como o Muay Thai, você está vendo pessoas que lutam o Muay Thai, né? Pessoas que têm ali hierarquia, gente que está muito bem, gente que tem uma faixa muito top, que é uma pessoa já expert, e pessoas que estão ali no início, né? Mas quando a gente olha para a musculação, para a academia, as pessoas não conseguem distinguir esse grau de divisão, né? De gente que está ali muito bem treinada, muito bem condicionada, e outras pessoas que estão ali no início, e cada um buscando o seu progresso. Tem gente que está ali buscando uma competição, e tem gente que está ali buscando apenas melhorar a sua saúde, né? Então, bote isso na sua cabeça, porque esse é o primeiro bloqueio que as pessoas têm com a academia, é entender que a academia não é para você. E eu passei por isso quando eu era mais novo, obviamente, né? Porque eu, jovenzinho, eu parecia o Ronaldo Fenômeno de hoje, quando era criança, né? Então era uma versão minha, mais obesa, né? E essa versão minha, eu chegava na academia e já sentia um desconforto no olhar, pelo menos, né? Então jovem, né? Jovem tem todo aquele negócio, né? E tudo mais, de não mostrar o corpo, aí vinha com as blusas enormes e tudo mais. Eu tava ali treinando, né? Aí eu percebia que as pessoas que estavam treinando ali eram pessoas que, botavam as cargas, jogavam pra cima e tipo, ei, tranquilo, peso nada. E eu com 10% do peso me desmilinguindo ali no treinamento. Então eu já me sentia assim, meu Deus, será que isso é, né? Na primeira semana então, que você tem aquelas dores musculares tardias, você começa a sentir, meu Deus, será que isso é uma batalha, uma prova? Eu vou sentir isso durante minha vida inteira? Não, isso não é pra mim. E aí, né, o treinador, todo mundo que está ali treinando junto comigo, acabou falando, né, como é que funciona, que isso é normal, que isso é natural do processo e tudo mais. E que cada um tá no processo de evolução, né? Então eu ia correr na esteira, parecia que eu tava me desmilinguindo, parecia que eu tava um ataque ali naquela hora. Só que depois de um tempo você vai percebendo que correr durante 2 minutos é fácil, correr durante 5 minutos é fácil, que depois de um tempo 7 minutos, 10 minutos e você está ali progredindo. E é assim também dentro da musculação, tá? Então coloque isso na sua cabeça, porque é dessa forma é que você começa a perceber um melhor aproveitamento dos seus treinamentos na musculação, na academia, tá? E a grande questão é o seguinte, as pessoas às vezes não sabem qual é a real importância da musculação. Então quando a gente fala musculação, as pessoas internalizam que a academia tá ali para você ficar malhado, tá ali para você ficar enorme. E aí você sabe agora que não é só para isso, para você treinar um condicionamento seu, aumentar a sua força. E aumentar a sua força não quer dizer que você vai participar de um campeonato. Aumentar a sua força quer dizer que você melhora a capacidade sua em executar alguns movimentos, né? E a musculação, ela é a mãe de todos os outros esportes. Porque, por exemplo, se você fala de um jogador de futebol, ele tem que ir na musculação. Ele vai ter o treinamento de futebol, mas ele tem que treinar a musculação. Jogador de vôlei, mesma coisa. Nadador, mesma coisa. Lutador, mesma coisa. Ele vai ter treinos que são específicos da modalidade na qual ele pratica, e vai ter treinamentos de musculação para melhorar o condicionamento dele em de outras formas, que a própria modalidade específica não treina, para que essa modalidade dele seja aperfeiçoada. Então a mãe de todos os exercícios é a musculação, tá? Então ela está ali para melhorar todos esses fatores para todo mundo que é atleta, tá? Todo mundo que não é atleta também, que pratica outras modalidades, a musculação vai aprimorar sua capacidade, tá? E aí, esse ganho de força, quando a gente olha,
Não é apenas um ganho de força no supino, num agachamento livre. É um ganho de força que ele extrapola para dentro da sua rotina. Afinal, quando você está bem condicionado, você tem um treinamento feito de forma rotineira, né? Você começa a perceber mais disposição no seu dia a dia. Você começa a perceber que subir um lance de escada é fácil de fazer. Você percebe que, na verdade, você jovenzinho ali, que carregar as compras, né, do mercado é tranquilo, você não sai sentindo dores ali. Você começa a perceber que ao mover móveis, a fazer faxina, ao fazer atividades do cotidiano, você não se sente cansado. Por quê? Porque você melhorou o seu condicionamento físico, principalmente no quesito força, né? E aí você percebe, por exemplo, que até a estabilidade que você tem é diferente. Então, por isso que também a musculação ela é interessante para você, tanto na fase adulta como na fase mais velha, né? Quando você estiver ficando idoso, porque o idoso normalmente ele sofre de um quadro chamado sarcopenia, que é uma depressão da massa muscular, ou seja, uma redução do tecido muscular e, consequentemente, uma redução da força muscular. E aí é por isso que muitas das vezes o idoso ele pode sofrer uma queda, porque ele não consegue se estabilizar bem. Já a pessoa que tem um treinamento de força rotineiro consegue, na verdade, ter mais estabilidade, consegue, né, se manter firme por mais tempo, né? Além disso, quando você treina a musculação, você aumenta a densidade óssea, né? Então, aqueles pacientes que sofrem de osteoporose, por exemplo, eles sofrem de uma desmineralização óssea. Então, quando você tem um treinamento de força, você também melhora essa calcificação dos ossos, né? E aí permitindo também com que você vai reduzir o número de fraturas, né? O número de acidentes que gerem de fato uma quebra ali dos ossos, tá? Além disso, como se fosse pouco, né? Nós quando treinamos o treinamento de força propriamente, nós temos liberações de hormônios específicos relacionados ao ganho de massa muscular, mas também relacionadas, por exemplo, ao crescimento, né? Relacionadas também ao aumento de virilidade. Então você que treina força, né? Isso é muito comum. A pessoa chega lá para mim no consultório e fala assim: não, eu tô querendo me jogar num negocinho, usar uns injetáveis ou coisa do tipo, buscando aumentar testosterona. E eu falo: olha, um dos principais fatores que fazem com que você ganhe testosterona, aumente a sua testosterona de forma natural, é o treinamento de força. O treinamento de força aumenta a liberação de testosterona e isso é traduzido para tanto a melhora de força, né? A melhora do ganho de massa muscular, como também a melhora da atividade sexual, né? Então a melhora da libido, a melhora do seu desempenho sexual. Então, aí ó, um maior estimulador de testosterona de forma natural é o treinamento físico. Então, se joga no treinamento de força para que você tenha mais testosterona, por exemplo. Homens e mulheres, tá? Então, não apenas você, rapazinho, jovem, mas vocês também, damas, também podem se beneficiar desse tipo de treinamento físico, tá? Esse ponto, é um ponto que eu, Gabriel, sinto com muita frequência, que é o seguinte, que é o ponto relacionado a dores articulares. Então a musculação, né, ela aumenta o seu grau de força do tecido muscular, não é isso? E o tecido muscular, ele executa os movimentos do dia a dia, né? Então se eu tenho uma contração do meu bíceps, né? Então eu tenho uma alavanca aqui que eu estou utilizando, que é o do meu cotovelo. Então se eu tenho um bíceps e um tríceps bem fortalecido, eu diminuo a força de impacto no meu cotovelo. Assim como quando eu desenvolvo as musculaturas da coxa, né? O quadríceps e o bíceps femoral, eu estou diminuindo o impacto que eu teria no meu joelho, né? Então quando você treina a musculação também, você melhora todo esse repertório seu que executa a mecânica, o movimento, né, para a atividade de rotina ou para o treinamento, e você diminui essa incidência na articulação. E isso faz com que você diminua dores também, né? Então é muito comum, quando eu paro de treinar, ou então quando eu estou um pouco mais de tempo sem treinar, eu já começo a perceber dores em lombar, dores em joelho, justamente porque eu começo a depositar mais impacto nessas regiões, e isso, obviamente, né, por causa de um enfraquecimento das musculaturas que estão ali circundando essas articulações, essas junções, tá? Então você treinar musculação também inibe dor muscular, né? Não somente o treinamento de força, como também os treinamentos de mobilidade, alongamento, mas isso quem vai estabelecer para você é o seu treinador, tá? E a gente vai falar aqui
sobre outras questões que são muito importantes e onde as pessoas mais erram isso, né? Porque as pessoas pensam assim, eu vou ter que morar na academia, né? Eu tô entendendo, Gabriel, que você tá falando aí que eu vou ter um bocado de benefício e tudo mais, mas assim, é o seguinte, eu não tenho essa paciência de ficar o dia inteiro na academia, tá? Eu queria só perder o percentual de gordura e tudo mais, e aí como é que eu faço e tudo mais? E aqui tem uma das magias da musculação, é que a musculação, ela é uma modalidade individualista, ou seja, o que você colhe de resultado depende exclusivamente daquilo que você faz. Não é que nem um time de futebol, por exemplo, não é que nem um time de basquete, por exemplo, onde o resultado esperado depende de um somatório de atividades feitas por várias pessoas que de fato vão levar ao resultado final, né? Não, na musculação, o seu resultado depende exclusivamente de você. De como você treina, de como você dorme, de como você se alimenta. E isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque por não depender de terceiros, você não tem quem responsabilizar a não ser você mesmo. Então, claramente, se algo está dando errado, você precisa ter uma nova análise do que você está fazendo, uma nova autopercepção, para poder perceber, né? Claro, o que você está fazendo de certo e o que você está fazendo que poderia ser corrigido ou melhorado para você conseguir resultados mais positivos. E isso é uma coisa muito massa. Por quê? Porque no resultado, sei lá, de um futebol, não depende apenas do atacante, né? O resultado final vai depender da atividade do goleiro, da atividade do zagueiro e por aí vai, né? E já na musculação não, já no treinamento de musculação não. Eu gosto de falar que na musculação, as pessoas não se observam meio que como fisiculturistas, né? Fisiculturista é o atleta que ele se preocupa com a melhora da composição corporal, da estética e compete nesse tipo de requisito. As pessoas olham uma pessoa que está nadando, né, fazendo natação e falam, ali eu vejo um nadador. As pessoas veem um cara que está fazendo aulas de Muay Thai ou de Jiu-Jitsu e falam, ali tem um lutador. Mas as pessoas olham outras pessoas na academia e não falam, ali tem um fisiculturista, né? A pessoa está buscando melhora do corpo, né? Harmonia do físico, a pessoa está buscando construir o corpo, né? Do inglês bodybuilder, né? Que quer dizer construtor do próprio corpo, construtor do corpo, mas as pessoas não se olham como bodybuilders, né? Não se olham como fisiculturistas, elas se olham como praticantes de academia. E eu sempre perturbo falando, olha, você é um fisiculturista, querendo ou não, se você está dentro da academia buscando o aprimoramento do seu físico, você é um fisiculturista, né? Quando você olha um nadador, por exemplo, quando a gente fala do MMA, quem é a referência do MMA? Anderson Silva, por exemplo, né? Então você observa o Anderson Silva, você vê, ele é um cara excelente naquilo, na modalidade que ele pratica, que é o MMA. Quando você olha a musculação, quem é a referência, né, da musculação? A referência da musculação são os fisiculturistas, né? É o Arnold Schwarzenegger, é o Ronnie Coleman, é o Kai Greene, é o Phil Heath, por aí vai. Então são estes, né? No Brasil tem o Rafa Brandão, o Eduardo Correia, né? Então são pessoas que praticam aquilo dali como uma profissão, né? E aí olhem esses modelos, que são modelos que de fato é até onde você pode chegar caso você se disponha a fazer isso. Pois bem, aí vem as grandes questões, né, que as pessoas levantam normalmente quando ela fala assim, eu treino e não tenho resultado, né? Então uma das principais queixas é essa, eu treino todos os dias, 1 hora de meu dia, né, e eu não tenho resultado. Então, e aí? Eu vou passar mais tempo na academia? Vou ter que diminuir o tempo na academia? Como é que é isso? Né? E a primeira pergunta é o seguinte, como é o seu treino? Eu, dentro de consultório, normalmente eu pergunto para a pessoa o que é que ela treina, né? Quanto tempo ela treina. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, eu treino musculação durante 1 hora. Aí eu faço uma nova pergunta, eu falo, como é o seu treino de musculação? Aí a pessoa fala, eu chego na academia, né? E aí eu vou trocar de roupa, né? Depois que eu troco de roupa, eu vou fazer um aquecimento de 5 minutos na esteira. Depois eu faço um exercício de alongamento. Aí eu começo a musculação. E aí depois da musculação eu faço uns 15 minutos no final de aeróbico e aí eu partiu casa. Aí eu pergunto, tudo isso aí dá 1 hora? Aí a pessoa, eu tô pronto. Seu treino não é 1 hora. Porque se o treino fosse 1 hora, né, você chegou, treinou e saiu. Então o seu treino, se você chegou numa academia, você está durante 60 minutos na academia, não quer dizer que seu treino dura 60 minutos.
né? E se o seu treino de musculação é 60 minutos, significa que o alongamento, o aquecimento e o cardio pós-treino não estão inclusos no treino de musculação. Então o seu treino de musculação tem mais ou menos aí 30 a 40 minutos. Perfeito? Ela, perfeito, Vitor, pronto. Então já temos essa primeira questão que a gente precisa deixar claro. A segunda questão é o seguinte: é um treino que você tirou da sua cabeça? Ou é um treino que é montado por alguém? Né? Esse treino que é montado por alguém ou tirado, porque se for montado na sua cabeça, já temos uma nova correção a ser feita, né? Mas se for um treino que foi feito por um treinador, você faz exatamente como ele falou, ou ele falou para você fazer de uma forma e você começa a dar aquela mangueadinha. Ele falou para você descansar 60 segundos, mas aí você descansou, sei lá, 4 minutos, mexendo ali no WhatsApp, né? Ele falou que era para descansar 2 minutos, mas aí você estava com pressa, descansou só 30 segundos e foi fazer. Então tudo isso você percebe que você vai fugindo um pouco daquilo que estava planejado. E se você foge daquilo que estava planejado, se eu tenho um planejamento para você executar 100% e você executa 50%, você não tem como cobrar um resultado de 100%, já que a execução foi 50%. Né? Então o primeiro ponto é esse. Como é que você faz esse treinamento? Né? Então a segunda questão é o seguinte. Eu já tive um caso que foi muito engraçado, que a pessoa falou pro treinador: olha, eu quero que você faça um treino para mim, que é um treino para eu perder peso. É um treino top para eu emagrecer. Tudo bem? Aí o treinador: não, fique tranquila que eu vou fazer um treino excepcional, você vai treinar muito bem, com certeza a gente vai emagrecer. Mas olha o seguinte, é um treino que eu quero, sabe, 30 dias, tá naquele modelo. Aí você, cara, já falei pra você que eu vou montar o treino vai ser ok, você vai melhorar. Mas você não tá entendendo o grau da preocupação. Eu quero... Aí, rapaz, é o seguinte, o treinamento que você faz dura 1 hora. E esse treino de 1 hora, ele vai ser favorável para o seu emagrecimento. E as outras 23 horas? Essa é a grande matemática. Então, às vezes, a pessoa pode até ter o melhor treino do mundo para o emagrecimento, que dura 1 hora. Mas o seu dia dura 24 horas. Então, se depois daquele treino de 1 hora, você faz tudo ao contrário para o emagrecimento, você, obviamente, né, pode treinar todos os dias da sua semana, que os resultados vão ser quais? Você sabe. Então, você sabe como é que vai ser o resultado. Então, essa é a matemática simples. Você pode treinar e esse treinamento ele vai te levar àquilo que você está buscando se tiver feito por um profissional. Mas é necessário que você também execute aquilo que é necessário para atingir o seu resultado ao longo das outras horas fora do treinamento físico, tá? Então não adianta você ficar 2 horas, 3 horas treinando, porque as demais horas do seu dia você estará fazendo tudo aquilo de encontro ao seu objetivo. Então você não vai chegar nele, tá? Então, outra questão é o final de semana. E aí o final de semana é clássico, né? Clássico. As pessoas às vezes perguntam assim: Gabriel, o final de semana atrapalha muito o meu resultado? Aí eu pergunto: olha, você vai executar aquilo que você está habituado a fazer, né? No dia de semana e no final de semana. E ao longo do mês você vai perceber qual foi o seu resultado, né? Então assim, eu queria ficar muito rico. E aí eu tô juntando dinheiro todos os dias. Mas aí todo final de semana eu dou aquela passadinha no débito torando. Pronto, no final do mês, como é que tá a finança, né? Pronto, se estiver bom pra você, não atrapalhou o seu resultado. Você pode ter essa estripulia lá, gastar bastante e não atrapalhou. Mas aí se você chegar no final do mês e você viu que ficou no 0 a 0 ou ficou quebrado assim, então você já percebeu que o final de semana pode ser um grande agravante daquele seu resultado. Isso porque no final de semana é onde normalmente as pessoas começam a se permitir de coisas mais extrapoladas, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa busca o emagrecimento. Uma pessoa que busca o emagrecimento, ela precisa estar em déficit energético, né? Então, se ela gasta 2.000 calorias, ela precisa consumir menos do que 2.000 calorias para perder peso, né? E para perder gordura corporal. E aí a pessoa chega no final de semana e ela fala: eu vou sair aqui, hoje eu não vou treinar, hoje eu vou comer uma tortinha, hoje eu vou tomar só um refrizinho, e nessa aqui vai ser um feijãozinho, uma saidinha, um bolinho, um docinho, a cervejinha, e aí começa a ter esses todos assim, tudo no diminutivo. Aí aquilo ali pode atrapalhar. Eu encontrei com colegas meus, né, os meus amigos que são nutricionistas, e aí a gente estava falando sobre uma torta, acho que é Cheesecake Factory, né, o nome da empresa. E aí Camila, que estava me mostrando, ela me mostrou a fatia de bolo,
a fatia da torta, e quantas calorias tinha aquela fatia de torta. Quando ela me mostrou aquilo ali, tinha mais ou menos 1.500 calorias. Gente, 1.500 calorias, tem gente que consome isso num dia inteiro. E essas 1.500 calorias estavam ali concentradas em uma fatia de torta que Camila me mostrou. Então pense bem comigo, né? Então se sua dieta, se você gasta 2.000 calorias e você chega e come uma torta dessa, quer dizer que você já atingiu as 1.500. Fez 2 refeições a mais ou não. Nem fez 2 refeições a mais, porque sempre quando a pessoa come uma tortinha, ela tá tomando outra coisa ali junto, né? Pode tomar um suco, às vezes toma um refrigerante que não é zero, às vezes a torta é uma sobremesa de uma saída que ela já fez. Então ali naquele momento, ela de fato está contra aquele resultado que ela estava buscando. Porque se ela precisava estar em déficit energético, só de comer a torta, ela já consumiu 1.500 calorias. Então isso já vai meio que atrapalhar o resultado dela, né? Então é importante que a gente pense que quando a gente fala assim, eu vou sair uma vez ou outra, é entender o quanto que dessa saída, né, equivale em calorias, equivale de fato se você gosta de comer aquilo dali, para que aquilo não atrapalhe no resultado, né? E caso queira, obviamente dentro da semana tenha assim, um ajuste, né, para você consumir aquilo dali, para ficar de forma equilibrada tudo, né? Então perfeito. E a segunda questão que as pessoas também falam, esse é um outro ponto que todo mundo gosta de falar, é o seguinte: a pessoa que passa dos 30 anos de idade, ela começa a não ver mais resultado, né? Isso acontece com você? Né? Então, se você sofre disso aí, fala assim, depois dos 30 anos de idade, eu tive mais dificuldade em emagrecer ou ainda em mudar minha composição corporal, né? Tem muita gente que passa dos 30 e fala, não, pra mim agora é muito mais difícil de emagrecer porque eu passei dos 30 anos de idade, né? E a gente já tem embasamento científico para poder derrubar esse mito. Depois dos 30 anos de idade, você não tem uma redução do seu gasto energético, né, geneticamente falando, tão acentuadamente assim, né? Ou seja, você vai passando a idade, você não tem uma redução natural, biológica de gasto energético que justifique você ter uma dificuldade maior de perder peso. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quando você fala, eu tenho mais dificuldade hoje que eu tenho 30 anos de idade do que quando eu era mais jovem, é você entender o que você estava comparando assim. Eu antes eu perdia peso muito mais rápido. E eu agora eu perco o peso de forma muito mais lenta. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como era a sua vida no passado e a sua vida agora? Né? Isso porque nós temos 2 pontos aqui que a gente precisa levar em consideração. O primeiro deles, e o mais importante, é que quando você é mais jovem, normalmente você é mais fisicamente ativo. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, antigamente você mais jovem, você tinha que ir para a escola andando, aí pegava um ônibus, aí os brothers chamavam você para ir para um lugar, você ia andando, você fazia isso, fazia aquilo, era um rolê de bike, era um rolê caminhando, era um buzu, era uma resenha. E aí vai pra cima e pra baixo, é debaixo do sol quente, e vai andando. A pessoa chama, vamos ali no shopping, fazer o quê? Andar. A pessoa chamava você para ir no shopping, paletar no shopping para poder ficar vendo as coisas. Você que é de Salvador aqui, com certeza, você que foi jovem, nascida ali em 92, 93, né? Você com certeza foi no shopping em Salvador ali, dar uma caminhada, resenhando com os colegas, com os amigos, e caminhando. E você jovem, às vezes você tinha o quê? Dinheiro para comer o quê? Não, muita coisa, né? Então você comia menos calorias, né? Você tinha menos acesso às comidas ali, aos fast food e tudo mais, não estava todo o tempo em rodízio, né? E você era fisicamente mais ativo. E hoje em dia não. Hoje em dia, por exemplo, você assistir um filme, tem o Netflix. Você nem no cinema vai, nem precisa sair para ir no cinema. Você chega em casa, você assiste um filme. Hoje em dia, a comida, antigamente era só pizza delivery. Hoje em dia, qualquer comida que você queira, tá delivery, né? Então tem cupom de desconto delivery, né? Quando você era mais jovem, não tinha cupom de desconto. Era o preço e acabou. No máximo aí, acabou. Então você era fisicamente mais ativo, você consumia menos calorias antigamente quando era jovem, você tinha menos preguiça, né? Então hoje que você é um trabalhador brasileiro que se estressa muito, paga boleto, o que é que você quer no seu final de semana? Nada, quer ficar parado, não quer treinar, quer andar, paletar, fazer uma função, nada do tipo. As pessoas te chamam para poder ir ali na rua, você, na rua, velho, na rua mesmo, que é tipo fora da minha casa, você já tá meio que pensando na tragédia que será sair de casa. Então, enquanto você é jovem, não. O Lagasteiro chamava você para uma cilada total e você ia, né? Nem que seja para ajudar o amigo, mas você ia lá, né? Então, assim,
Isso já é um primeiro fator, o fator de atividade física. Um segundo fator é um fator hormonal, claro, né? Então, ao passar da idade, então, homens acima dos 40, 50 anos de idade, né, e mulheres também acima dos 40, 50 anos de idade, por alterações normais do hormônio, né, como a menopausa e a andropausa, por exemplo, isso pode prejudicar o seu resultado final. Mas, mesmo assim, isso aí é depois dos 40, 50 anos de idade. Isso se você não é uma pessoa fisicamente ativa, você não tem um histórico de treinar, né? E você não tem uma alimentação muito saudável. Mas, você com 40, 50 anos de idade, por exemplo, se você tiver uma boa alimentação e começar a ter uma rotina de treinamento, ali de pelo menos 3 vezes na semana, um treinamento de 30, 60 minutos, você com certeza vai ter bons resultados. Não vai ser na ordem que você queria, na verdade, na velocidade que você queria. Afinal, quando a gente olha hoje em dia, tudo tem que ser para ontem, tem que ser imediato, mas você consegue progredir de forma muito tranquila, né? E aí, esse é um grande dor que as pessoas têm e as pessoas vão fazendo suas afirmações aí ao longo das mídias sociais e nas conversas, né? Nos grupos de conversa. Agora vem um grande ponto que assim, onde é que as pessoas erram quando elas falam assim, será que eu preciso ficar muito tempo na academia? Qual é o tempo necessário para ficar na academia? Será que eu tenho que ficar 1 hora? Será que eu tenho que fazer 30 minutos? Será que eu tenho que fazer 2 horas? Eu tenho que treinar de segunda a segunda? Ou eu tenho que treinar de segunda a sexta? Né? Então eu treino e faço um cardio, ou faço um cardio e depois eu treino. Tudo isso são várias perguntas que as pessoas têm, né? Isso são naturais. E quem responde essas perguntas normalmente, né? E de forma correta, é o treinador. É o treinador. E este é o primeiro ponto que as pessoas erram quando vão pensar assim, preciso ficar muito tempo na academia, pouco tempo, quanto tempo eu preciso ficar? Um treino bem feito é feito por um profissional. Um treino bem elaborado é elaborado por um treinador, um profissional da área de educação física. Então se você faz um treino de sua cabeça, né, você pode passar 3 horas na academia que não vai ter nenhum resultado. Vai passar meses da sua vida e você não vai ter resultado. Se você quer resultados eficientes, eu tenho que te falar, você precisa ter um acompanhamento com o treinador. Afinal de contas, você não é só para poder ele falar para você se você vai treinar peito e bíceps, costa e bíceps, perna e ombro, o que você vai treinar. Porque às vezes você é torto, né? Não torto no sentido moral, mas você é torto no sentido de uma escápula é mais alta que a outra, um ombro é mais alto que o outro. Às vezes você tem um desvio de coluna, às vezes você tem um desvio da pelve, né? Você às vezes sente dor no joelho ao fazer agachamento. Então você pode ter vários quadros que prejudicam o seu desempenho no treinamento físico. Então só um treinador bem capacitado vai olhar para você e falar o que é que você tem que fazer, quais são os exercícios que você vai fazer, vai ajustar, adaptar o treinamento para que você execute daquilo da melhor forma e não cresça torto, né? Então se você corrigir logo o seu desvio, você rapidamente vai conseguir desenvolver de forma mais harmônica, né? E aí o treinador em si, ele faz normalmente periodizações, né? Então eu estou dizendo para você na experiência que eu tenho com treinadores e também, claro, né, por conversar muito com outros treinadores também, né, com profissionais da área. Então um treinador, ele periodiza o seu ano, né, o seu período que você está treinando. Então o treinamento não necessariamente precisa mudar em cada semana, né? Então o treinador, ele vai olhar para você, ele tem um planejamento mensal, planejamento trimestral, planejamento semestral, e aquilo ali vai para altos e baixos. Às vezes você vai ter treinos mais rápidos e treinamentos que são mais longos, tá? E isso tudo em prol do objetivo que você mesmo estabeleceu, tá? E agora a dica de ouro que todo mundo erra. Isso aqui é clichê total do erro. É um dos erros que aquela pessoa lá que estava falando com o treinador, no caso que eu falei anteriormente, cometeu. Um erro clássico que as pessoas têm quando elas estão pensando assim, será que eu vou ficar muitas horas na academia? Quanto tempo eu tenho que ficar na academia? 2 horas, 3 horas? Quanto tempo eu vou ter que ficar? Né? Essa pergunta é o seguinte: não adianta você ter um treinamento bem estabelecido se sua dieta está inadequada, desalinhada com o seu objetivo final, tá? Então vamos supor, você quer um treinamento para ganhar massa muscular, hipertrofia muscular, construir tecido muscular, ganhar peso. Então se você busca ganhar peso, ganhar massa muscular, o que você precisa é ter um superávit energético, por exemplo, né? Então você gasta 2.000 calorias e você precisa consumir acima dessas 2.000 calorias. Mas Gabriel, se eu fizer um treinamento de força hardcore em prol do meu objetivo final,
só que eu consumo menos que 2.000 calorias. E aí? E aí, meu amigo, você não vai ter um ganho de massa muscular, tá? É muito provável que você não tenha um ganho de massa muscular e perca massa muscular. Já o contrário também é verídico. Então, se você busca o emagrecimento, você quer perder gordura corporal, diminuir o percentual de gordura, ter o abdômen tanquinho e tudo mais, então você vai fazer aquele treino super hardcore na academia, passa 1h30 de musculação e depois tem um aeróbico também que você faz uma outra hora, que também dura 1 hora e você treina várias vezes na semana. Você tem tudo isso daí e vamos supor que você tem um mega gasto energético top, né? 3.000 calorias é o seu gasto energético. Se você no dia a dia consome mais que 3.000 calorias, eu sinto lhe dizer, né? Você não vai perder peso, você vai ganhar peso, tá? Então a dieta é o fator fundamental para direcionar se você perde peso ou se você ganha peso. Então, sem a dieta alinhada com o seu objetivo, de nada adianta você treinar para emagrecer, de nada adianta você treinar para ganhar massa muscular. Se tiver desalinhado, não vai acontecer o resultado que você estava prevendo, tá? Então, leve isso sempre em consideração quando você estiver treinando, tá? Quer treinar para emagrecer? Necessário déficit energético. Quer treinar para ganhar massa muscular? É necessário o superávit energético. Isso de forma muito simplista, que é o que gera a grande mudança. Dentro desse déficit energético, você tem conformações de macronutrientes, distribuições de macronutrientes que precisam ser, obviamente, ajustadas de acordo para pessoa. Assim como no superávit energético também, tá? Vamos lá. Outro ponto que eu vejo que é muito comum, as pessoas falam o seguinte, né? A pessoa fala assim: Gabriel, eu odeio do fundo do meu coração treinar musculação. Eu odeio treinar musculação. Não? Então, se você que odeia treinar musculação, já me fala aqui no comentário se você odeia treinar musculação. Já manda aqui um likezinho, bombeia o like aqui. Se você odeia, o quanto que você odeia a musculação, você dá um clique aqui. Essas pessoas que odeiam a musculação, elas odeiam a musculação, esse é um erro comum, e querem o resultado da musculação. As habilidades, as habilidades do treinamento esportivo, elas não conseguem ser transferidas de um para o outro. O que eu estou querendo dizer com isso? Você só consegue o resultado que só a musculação dá, só com musculação. Então, se você fizer um treinamento, sei lá, um funcional da vida, se você faz uma corrida, você vai ter um treinamento que vai condicionar, né, vai aumentar o seu condicionamento em outras habilidades, né? Então, eu quero um peitoral bem desenvolvido e tudo mais. É um treinamento de musculação. Ah, mas eu luto jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele vai treinar para você outras capacidades e essas capacidades não se transferem. Inclusive, se você luta muito bem jiu-jitsu e vai lutar até mesmo uma outra modalidade da arte marcial, essas habilidades elas não conseguem ser transferidas, tá? Então, quando a gente olha se a pessoa, eu queria ter os resultados que uma pessoa que treina musculação tem, só que eu treino fit dance. Não tem como. E esse é um erro muito comum. Mas se você não gosta mesmo da musculação, né? Se você tem aquele ódio pela musculação, a Amada já falou aqui, ó. Essa frase é minha, né? Então, se você não gosta muito de musculação, não tem problema. Por que não tem problema? Porque você precisa encontrar uma modalidade esportiva que lhe apetece. Se você busca hipertrofia muscular, eu sinto lhe dizer, só existem 2 modalidades que vão te gerar esse ganho de forma interessante que eu vejo hoje em dia, que é o CrossFit e a musculação. E o CrossFit quando você está nesse treinamento de carga, tá? Então, sempre que você estiver nesse treinamento de carga, você vai ter um bom estímulo à hipertrofia. Mas o CrossFit não consegue substituir ainda o desenvolvimento que a musculação dá, em correções bem específicas, com treinamentos que são bem elaborados de forma personalizada para você, tá? Mas se você busca, por exemplo, o emagrecimento corporal, né? E aí você já tem uma dieta alinhada com o déficit energético, então não necessariamente você precisa estar na academia fazendo a musculação, já que você não gosta da musculação. Então você vai ter que buscar uma modalidade esportiva que você goste, né? Uma modalidade esportiva que você se empolgue em fazer. Porque imagine só, é um treino que você vai fazer todos os dias, 5 vezes na semana. Então é necessário que você goste pelo menos um pouco daquilo que você está executando, né? Seja um fit dance, seja uma outra dança, seja uma arte marcial, o judô, o karatê, o jiu-jitsu, o muay thai, o MMA, seja a natação, seja a corrida de rua, seja o ciclismo.
Então existem milhões de modalidades que você pode iniciar para treinar todos os dias, sair do sedentarismo e ter ótimos resultados com isso, tá? E aí quando você fala, mas Gabriel, eu queria muito desenvolver este grupamento muscular, por exemplo, mulheres querem muito desenvolver a região de glúteo e coxa, né? E por exemplo, a corrida não faz com que você ganhe glúteos e coxa, por exemplo, né? Então o que você vai fazer? Você vai ter dias que você treina a corrida e dias que você treina a musculação para desenvolver estas musculaturas. Ah, é o melhor cenário possível? Não, não é, mas é o ideal para você, né? Não é o melhor do mundo, mas é o real para você na sua especificidade, tá? E aí você consegue organizar, lógico, com o seu treinador, como é que vai ficar essa divisão na semana, tá bom? Outro ponto também é as pessoas que pensam assim, quanto mais treino, melhor, versus a pessoa que fala, eu quero treinar o mínimo possível. Essa é a batalha que eu vejo muito comum. A galera que quer tipo, ficar 3 horas na academia treinando, tipo assim, não, eu vou ficar aqui 2, 3 horas porque eu vou desenvolver pra caramba aqui nessa academia. E a outra pessoa que fala assim, velho, o treinamento se for de 20 minutos, tá top. E existem problemas nos dois lados, tá? Quando você tem treinamentos muito pesados e de muito volume, sem um ajuste nutricional adequado, sem um ajuste de descanso adequado, né? Sem uma orientação de um treinador e de um nutricionista, o que vai acontecer com você? Você pode estar aumentando o nível de estresse na sua vida, né? No seu corpo, e isso pode prejudicar no seu foco, prejudicar no seu desempenho do dia a dia. Você pode se sentir mais letárgico, mais cansado no dia a dia, pode ter um sono ruim, pode prejudicar o seu desempenho sexual, abaixar a sua libido, pode ser contraproducente, ou seja, você pode treinar muito, muito mesmo, mas por estar em desequilíbrio o seu treino com a sua nutrição e o seu descanso, você está correndo de forma contracorrente. Eu sempre digo o seguinte, quando você lesiona, esse é um exemplo que o Dorian Yates dá, né? Ele fala assim, se você tem uma lesão na mão, né, um calo que você fez na mão e você raspou, né? Então você raspou e tem essa lesão. O corpo, ele demora um tempo para recuperar aquilo dali. Se antes que ele se recupere, você já vem de novo e lixa, o que você está fazendo ali? Você está aumentando o grau de ferida daquela região. Então, para que você tenha um bom desempenho, um bom desenvolvimento, é necessário que você tenha um treinamento feito de forma específica para você, moderada, né? Intenso, mas feito de forma moderada para aquilo que você tem de descanso, dispõe de descanso, e aí você dá tempo ao descanso para que você faça novamente um novo treino e isso se estimule. Então não significa que você treinar muito vai te gerar muito mais resultado, porque esses outros dois pontos têm que estar alinhados, tá? Em contrapartida, vem as pessoas que querem fazer o mínimo possível na academia. É aquela pessoa que treina ali 30 minutos e acha que está arrasando o mundo. Nossa, porque eu queria, né? Eu vejo lá o Felipe Franco, eu vejo lá o Dorian Yates, eu vejo lá o atleta, a blogueira, fulano, com um mega resultado, né? E eu não tenho um mega resultado. Por quê? Porque muitas das vezes o que fulano, ciclano, o atleta ou a blogueira está fazendo ali muito além daquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Muitas vezes um atleta, por exemplo, ele tem 2 treinos no dia, normalmente. Mínimo 2 treinos no dia, tá? Então tem um treinamento aeróbico, tem um treinamento de pose, tem um treinamento de carga, treina com um treinador, treina todo dia, treina com disposição. Se ele tiver que ficar 1 hora, 1 hora e meia na academia, ele fica 1 hora, 1 hora e meia na academia. E se você tem a mentalidade que você, não, eu quero ir embora logo, obviamente você não vai ter o mesmo resultado. Obviamente você não vai ter o mesmo resultado. Então, é importante que você alinhe também. Existe um mínimo que você faça para poder ter resultados, né? E esse mínimo que você faz para ter resultados gera um mínimo de resultados, né? Se você faz um pouquinho a mais, você aumenta os resultados. E hoje em dia é muito comum. A pessoa chega e ela tem uma preguiça em progredir. Uma preguiça em progredir. O que é uma preguiça em progredir? Ela pensa assim, eu vou ter que... Eu treinava durante 30 minutos, agora eu vou ter que treinar durante 40 minutos? O progresso é assim. Você antes, com 30 minutos, provavelmente estava morrendo. E agora 30 minutos é moleza. Então, o próximo passo é você, por exemplo, né, aumentar o tempo que você tem de treinamento. O treinador montando isso para você, claro. Né? Onde antes você fazia um agachamento com 20 quilos em cada lado, começa a se tornar fácil. Qual é o próximo passo? Aumentar o peso. Então, às vezes, nossa, mas aumentar o peso é aumentar o esforço, né? Pô, lógico. Então, se você quer mais resultado, é necessário que você aumente um pouco mais do esforço. Então, é nem o 8, nem o 80 que mora o seu resultado. É ali bem no meio do caminho. Não precisa você morar na academia
tá? Mas também você não precisa chegar lá e fazer o mínimo de resultado, porque você fazer o mínimo claramente vai te gerar um mínimo de resultado também, tá? E às vezes, o mínimo não é o suficiente para o que você quer, né? Para o que você espera. E claro, não é o mínimo que você pode dar, você pode entregar mais, tá? Pois bem, e aí quando as pessoas falam, por último, né, desses pontos, é o que é o corpo dos sonhos. Eu tenho ouvido muitas pessoas buscando esse tipo de objetivo, né? O corpo que eu mais quero é esse aqui. Eu tenho vários pacientes que inclusive tem o wallpaper, né? Então, o fundo de tela do corpo que as pessoas querem alcançar. É um atleta, é uma blogueira, é uma atleta, né? Então, são pessoas ali que elas olham como modelo, né? Para poder buscar alcançar algo semelhante àquilo dali. E eu acho isso massa, porque você precisa, às vezes, modelar aquelas pessoas que fazem aquilo que você gostaria de ter, né? Que executam, que tem os resultados que você gostaria de ter, né? Então quando você olha um fisiculturista, como foi o exemplo anterior, né? Quando você olha um fisiculturista, você olha um cara que tem um físico que você gostaria de ter, por exemplo, né? Não, eu quero ser igual ao cara, né? Quando eu era mais novo, eu admirava muito o Ronnie Coleman, que foi um dos grandes fisiculturistas que passaram pela Terra, né? Que está vindo até hoje. E ele era um cara enorme. E eu não olhava o Coleman como uma pessoa que eu queria me tornar o Ronnie Coleman. Mas a disciplina que ele tinha em executar a dieta, como ele fazia os treinamentos físicos, me estimulava, né? Me inspirava a treinar daquela forma, né? Não igual a ele, mas melhorar o meu treinamento. Então, às vezes, até estava desmotivado, não queria treinar, né? Eu perturbo isso. Eu botava uns vídeos de motivação de bodybuilder, que era massa. E aí eu ia treinar com mais vigor, com mais afinco, porque era massa assistir aqueles vídeos. Ó, aqui, ó. O Felipe já falou aqui, ó. O Sibum, por exemplo, né? Então, é um cara enorme, né? Então, um cara que tem um treinamento surreal de bom. Um cara que tem um físico muito bem construído, né? Então, quando você assiste essas pessoas, você tem um modelo a se inspirar e a fazer com que você adquira um corpo muito próximo daquilo. Ou evolua o seu próprio físico. Porque o ideal é você evoluir o seu próprio físico na sua genética, naquilo que você tem de mais específico do seu corpo, né? Mais individual seu, tá? Então o seu corpo dos sonhos qual é? Então quando você olha o corpo dos sonhos, você tem que olhar que você não vai ter um corpo igual àquela pessoa, mas que você vai ter um corpo melhor do que o que você tem hoje dentro do que você está estabelecendo, né? Eu queria diminuir o percentual de gordura aqui, eu queria aumentar a circunferência da minha coxa, a circunferência da minha panturrilha, e aí você vai treinando a fim de você ter esse resultado. E aí vem a grande questão, se você busca um resultado que é extraordinário, é necessário que você tenha atitudes extraordinárias, né? Quando a gente olha, faço até indicação para vocês, tem documentários no Netflix, por exemplo, do Generation Iron, que é um documentário sobre fisiculturistas, e tem o Pumping Iron. Pumping Iron era sobre a galera lá na época do Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, né, dos fisiculturistas que competiam naquela época. E o Generation Iron é o da galera que compete por agora, né? Competiu agora em 2008 até agora. Assisti o 1 e o 2, não sei se teve mais, né? E é interessante quando você assiste esses documentários, é que você percebe parte do que é a rotina, né? Obviamente é um documentário, né? Então eles filmam exatamente partes específicas do dia da pessoa, né? E aí você observa ali como é a disciplina dessas pessoas. Então quando você olha que um fisiculturista, ele chega em um evento, né, ele tem várias marmitas que ele já programou, ele já faz, ele tem 3 treinos no dia, ele faz um aeróbico, faz um treino de musculação, depois faz outro aeróbico, ele tem 6 refeições, 7 refeições, ele vai para um evento social, no evento social ele está levando marmita e tudo mais. Se você quer ter um resultado próximo ao que ele está fazendo, próximo do que ele tem, você tem que estar fazendo algo próximo ao que ele está fazendo, né? E aí às vezes a pessoa, ela se frustra. Por quê? Porque ela bota na cabeça um resultado extraordinário e às vezes o preço de ter esse resultado extraordinário a pessoa não quer pagar, né? E nada, não fazendo juízo de valor, nem nada do tipo, né? É justamente assim, se você quer ter um resultado muito extraordinário, que é próximo daquilo que a pessoa está fazendo, você tem que fazer algo próximo daquilo que ela está fazendo, né? Então, para você não se frustrar, você alinha a sua expectativa com a sua realidade. A expectativa é ter um abdômen mais definido, começa lá com uma dieta, começa lá conversando com o treinador, começa lá ajustando, começa lá tendo paciência em conquistar
etapa a etapa, degrau a degrau, até porque quando nós olhamos o Sibum, o Ronnie Coleman, o Arnold Schwarzenegger, o Rafael Brandão, o Eduardo Correia, nós estamos, e as blogueiras que vocês, por exemplo, assistem, porque eu não sei o nome das blogueiras, infelizmente, mas vocês sabem quem são pessoas que também possuem bastante tempo executando aquilo ali, né? Então não é uma pessoa que tem um mês fazendo aquilo dali, é uma pessoa que tem anos fazendo aquilo dali. E aí ela tá ali treinando há meses, há anos, para poder obter aquele físico que ela tem. E tem um gasto muito grande, emocional, psicológico, financeiro, para manter aquele resultado. Então você não você mijar no esforço dos outros quando você quer conquistar o mesmo que ela conquistou em um mês. O mesmo que ela conquistou em 3 meses. Né? Uma pessoa que passou, imagine só o grau de absurdo, né? Você, no alto de sua soberba, tem 3 semanas que treina musculação, ainda tá sentindo dor muscular tarde, é da primeira semana que você treinou, e você quer ter um resultado igualzinho de um cara que tem 7 anos que treina de forma assídua, faz dieta e tudo mais. Pô, é pedir, você tá descolado da realidade. Então sua expectativa é completamente alienada do que é real, tá? Então, o mínimo que você pode cobrar é, em um ano eu quero estar muito próximo a isso daqui. E aí você olha como foram suas fotografias. Eu oriento, né, normalmente meus pacientes a tirarem fotografias, porque você olha a evolução do seu físico mês a mês. E às vezes de um mês para o outro nem evoluiu muito, mas quando você olha há um ano atrás, há 6 meses atrás, meu Deus, é um resultado extraordinário do físico, o aspecto. Às vezes a pessoa sorri na foto do depois. E a foto do antes, ela tá meio assim torta, meio que tipo triste e tudo mais, os ombrinhos até meio pra frente, assim, meio baixo. Então, assim, é importante que você tenha o pé no chão, alinhado à expectativa e dê tempo ao tempo para que os resultados apareçam, tá? E aí, a grande questão é o seguinte: e se eu for, como é que eu vou fazer musculação se eu não tenho motivação, se eu não tenho ânimo? Gabriel, como é que eu vou para uma academia se eu tenho ânimo nenhum para estar naquele ambiente? Me diga, o que é que você faz, né? Se você não tem ânimo de estar na academia, como é que você faz para ter bons resultados? Um primeiro ponto que você pode fazer é o seguinte: para que eu vou para academia? Para que eu vou estar lá? Lembre-se do porquê você veio. Lembre-se do porquê você está na academia. Para que você está na academia? Né? Você está na academia para mostrar para outras pessoas que você treina? Não. Você está na academia provavelmente porque você sente alguns desconfortos, seja um desconforto articular, uma dorzinha no joelho, dorzinha na coluna, dorzinha no ombro. Você sente algum desconforto em vestir alguma roupa sua que não cabe mais, né? Pô, essa blusa sempre coube em mim, agora ela fica meio que apertada. Você está sentindo desconforto porque, sei lá, tem vários desconfortos. Você olha no espelho e você não gosta do que você está vendo. Um desconforto seu. Ninguém precisa entender, né? Não precisa outras pessoas falarem: não, você tá linda. Não, eu não tô me vendo linda. Desculpa, tá? Né? Então você sente algum desconforto. E esse desconforto seu pode ser corrigido, né? Pode ser melhorado a partir do momento que você treina. Então você está na academia buscando corrigir um desconforto que você sente, né? Desconforto físico, um desconforto de dor, né? Um desconforto estético, um desconforto. Às vezes você está na academia por medo de ter alguma coisa pior. Então tem gente que está na academia porque tem alterações de exames laboratoriais, né? Tem a glicemia mais elevada, tem medo de ter um diabetes, tem medo de ter hipertensão arterial, tem medo de ter um problema de saúde mais grave. Então, por que você está na academia? Você está na academia porque você quer corrigir essas questões. Você está na academia, o motivo inicial que eu falei, você está na academia porque você quer melhorar, você quer progredir, né? Independente das pessoas, você quer ser uma pessoa melhor. Independente da sua idade, você quer ser uma pessoa mais forte. Então, a academia é um ambiente para você. Então, você está lá para isso. Primeira coisa, lembre-se do porquê você veio. Lembre-se do porquê você está aqui na academia. Você está aqui para poder melhorar alguma questão, tá? E aí, você pensa o seguinte: quem disse que era para você estar na academia? Você poderia estar em outras modalidades que brilham mais seus olhos, né? Então, nessas modalidades, a corrida, o ciclismo, artes marciais, tem outras modalidades. Eu não gosto de nada disso, Gabriel. E aí? Volte à motivação.
Volte à motivação do que leva você a buscar esse objetivo. 2, busque um profissional. Às vezes você não gosta de treinar musculação ou qualquer outra modalidade por uma incompetência. Todo mundo, quando começa qualquer modalidade esportiva, é incompetente naquilo. E ser incompetente nas coisas é ruim. Eu sinto lhe dizer, é ruim ser incompetente, né? Você faz a coisa, é ruim. Pô, você vai levantar um peso. Eu levantando uma elevação lateral, quando comecei a treinar musculação, era 3 quilos em cada lado, me morrendo, um braço mais alto que o outro, todo torto. Horrível, horrível. Ia correndo uma esteira, os bofos para fora, perna doía, canela doía, o calcanhar doía, joelho doía, não sabia respirar. Horrível. Eu sou incompetente. Então, se você não sabe assumir que você é incompetente, você não vai melhorar. Qualquer modalidade que você entre, você vai ser incompetente. Eu tive uma época que eu fiz MMA. Na época que eu fazia MMA, tinha gente que era de outra modalidade, ou seja, lutador de karatê, e ia pro MMA. Passava aperto, porque não se transferia essa capacidade. E lá ele se perdia no meio do jogo. Claramente depois de um tempo ele conseguia, óbvio, né? Teve uma melhora, afinal o cara já treinava muito karatê, já tem algumas malícias. Mas mesmo assim, no início, tomava porrada. A regra é outra. Então quando você está no seu sedentarismo, você está em um jogo, que é o jogo de não fazer nada. Quando você entra em qualquer um dos jogos, você precisa aprender como é que funciona aquilo dali. As regras, o que faz para poder progredir, o que faz para poder evoluir, como é que faz para ganhar. Então tudo isso você vai aprendendo. No início você vai tomando vara voadora, vai comendo dor, né? E aí como é que você melhora isso? Com um bom profissional que te auxilie. Então eu conheço hoje em dia pessoas que treinam musculação e não sabem se virar na musculação. Até hoje, tem anos que treinam. Tem gente que treina com o treino da própria cabeça há anos, né? E não se aprofunda. Então, um caminho ruim, um caminho de mais trabalho. Quando você tem um profissional que olha pra você, ele te bota, ó, você tá incompetente, ele fala mais ou menos assim, você é incompetente nisso. Nós iremos trabalhar isso. E você vai progredindo. E aí você vai ver que quando você vai progredindo essas coisas, você fala, eu não sou tão ruim assim não, ó. Né? Eu meio que vinha desmilinguido fazendo aquele exercício, agora eu tô bombando, né? Quando você menos esperar, você já está mais competente naquilo ali que você se propôs a fazer. E aí te dá mais alegria. E aí quando outra pessoa fala pra você, não entendo porque você treina, né? Um negócio tão chato. Chato? Eu sou foda fazendo meu treino, como é que é chato? Eu sou massa, eu levanto umas cargas lá, minha amiga, que até tenho medo de levantar aquilo dali. Por quê? Porque eu sou muito competente agora no que eu tô fazendo. Então você se empolga naquilo que você é bom. E aquilo que você é bom, você só fica bom se você treina bem. Se você treina bem, se você tem uma boa orientação e tem frequência, né? Então, essa é a grande magia. Então, não precisa você ficar, eu não tenho o ânimo, a vontade. Então, revise quais são os seus objetivos e revise se você está sendo bem assistida, se você busca, né, acompanhamentos que permitam você progredir na técnica, progredir no próprio treinamento, ter mais condicionamento de executar aquilo dali. Que a partir do momento que você faz isso, você se empolga, né? Então quando eu comecei a treinar, claramente não era empolgante, né? Você pegava aparelho que não tinha nem placa, você não tinha força para poder levantar. E hoje é mais fácil, porque, né, hoje você tem mais força para poder executar aquilo ali. Já se você me chamar para uma modalidade que eu nunca pratiquei na minha vida, os primeiros treinos vai ser meio que horríveis, né? Vão ser bem, bem ruins. Por quê? Porque vai escancarar a minha incompetência naquilo dali, né? Então, você, quando é incompetente em alguma coisa, você não sente muita alegria, não sente muito ânimo, mas aí você vai fazendo, vai treinando, quando você menos perceber, você já está mais bem desenvolvido ali naquela habilidade, e isso te dá mais alegria em executar aquilo ali. Perfeito? Então, pois bem, recapitulando tudo que nós começamos hoje, né? Recapitulando tudo isso daí que a gente falou hoje, não é necessário que você more na academia para que você consiga os resultados dos seus sonhos, para que você consiga o corpo dos seus sonhos, para que você consiga resultados significativos, tá? Não precisa. Segundo ponto, a dieta vai ser sempre o direcionador, sempre o mais importante que vai dizer se você vai modificar o seu corpo ou não. Você pode treinar o mais frequente possível para ganhar massa muscular. Se sua dieta não estiver alinhada para ganho de massa muscular, você não vai ganhar. Assim como se você quer muito perder peso, quer muito perder gordura corporal, tem uma rotina de treino excepcional, treina bastante, treina 2-3 horas na semana, 2-3 horas no dia na academia,
não adianta se sua dieta não está alinhada com aquilo dali. E quando sua dieta não está alinhada, eu estou falando do seu dia a dia, eu estou falando para você dos seus finais de semana, eu estou falando para você do seu descanso. Então tudo isso pode interferir no resultado final, tá? E claro, né? Se você que assistiu aqui essa live até agora, me acompanhou durante toda essa live, né? Seja ao vivo, seja gravada, você que me acompanhou até aqui agora, você com certeza sabe de alguém que comete algum desses erros, que sente algo como um desânimo, como a gente conversou anteriormente, tá? Durante essa trajetória. Se você conhece essa pessoa, se você sabe quem é essa pessoa, você viu ela na sua cabeça agora que eu falei pra você, você já compartilha essa live com ela para que ela já assista isso aqui, já comece a compreender o que ela pode fazer para poder melhorar a vida dela, para poder melhorar a saúde dela, ter uma alimentação mais equilibrada e, claro, né, resolver a grande questão que atrapalha o resultado dela de conseguir o corpo dos sonhos que ela está tanto querendo, tá? E principalmente agora que estamos no final do ano, final de 2022, caminhando para 2023, onde todo mundo começa a revisar as metas de ano novo, né? Revisar quais são os objetivos que irão ser alcançados em 2023 e, claro, né, é muito comum que o objetivo das pessoas também esteja relacionado à saúde, melhorar a saúde, seja em longevidade, melhorar exames laboratoriais ou ainda melhorar a sua composição corporal, tá? Então já encaminha essa live para essas pessoas, porque vai ser de muito valor para que elas possam entender isso. E claramente, né, eu gostaria de agradecer e muito a presença de todo mundo que ficou aqui durante toda essa live até agora, que assistiu, que mandou os comentários aqui no chat, que também mandou os likes aqui também na live. Então eu queria agradecer e muito a presença de vocês, né? Karen já botou aqui, ó, depois de eu te ouvir, já quero malhar agora, que eu vou pedalar e correr, né? Então, jogue duro, e é para isso mesmo que a gente está aqui, para poder estimular a sermos mais ativos, né? A termos atividades físicas de forma muito mais natural no nosso dia a dia, né? Porque a gente melhora não somente o nosso físico, né? Que é uma coisa muito subjetiva, mas nós temos muitas melhoras que são da nossa saúde, melhoras de glicemia, de colesterol, de perfil lipídico, nós temos melhoras de produção de hormônios, nós temos melhoras de humor, né? Nós temos melhoras da qualidade do sono, da atividade sexual, da nossa imunidade, nós temos melhora de cabelo, pele, unha, nós temos melhora de tudo quando nós temos uma rotina de treinamento mais ativa. E isso não quer dizer que você precisa morar na academia, mas também precisa ser um pouquinho acima do eu só quero fazer isso hoje, tá? Então eu gostaria de agradecer e muito a presença de todos vocês aqui. Um beijo do Nutri pra vocês e nos vemos na semana que vem, próxima terça, com a live, viu? Beijão pra vocês, até breve. Tchau, tchau, pessoal.